Meu muito boa tarde a todos, né? Mais uma quinta-feira, aula de geografia, né? E na aula passada, né, a gente teve uma discussão aí falando sobre o relevo, né? As formas de relevo no nosso país, né? Vimos o que são planaltos, o que são planícies, né? O que são também depressões. Vimos também o tipo de relevo predominante na nossa região, né? Na nossa cidade. E a gente viu que a planície litorânea, o planalto e a depressão fazem parte das formas de relevo do nosso estado. Aprendemos um bocadinho de coisas, não foi? E hoje, gente, a gente vai aprofundar um pouco mais, só que a gente vai falar sobre rios, tá? Os rios do Brasil. Então, nós vamos conhecer os rios do Brasil, tá? Algumas características, né? As grandes bacias hidrográficas que nós temos no nosso país, tá bom? Quero que vocês abram na página 22 da disciplina de Geografia para que vocês acompanhem a minha explicação, né? Eu vou mostrando também as imagens para que vocês possam fazer as associações necessárias. Olha só, o nosso país, né, o Brasil, ele tem a maior reserva de água doce do mundo. O que é que isso quer dizer? O nosso país é o país que tem a maior quantidade de água disponível na natureza. Olha que coisa curiosa e interessante, né? A gente tem inúmeros rios, né, de tamanhos diversificados, de formatos diferentes, tá? Que vão formar aí grandes bacias hidrográficas, né? Essa quantidade de rios é o que vai formar o que é chamado de bacias hidrográficas, tá bom? Essas bacias, gente, corresponde à área em que essas águas superficiais fluem em direção ao leito do rio principal pela força da gravidade. Então, eu sempre vou ter um rio principal, tá? E essas bacias, elas correspondem a toda a área, tá? Em que as águas superficiais, elas vão fluir em direção ao leito do rio principal. A gente vai entender o que é cada coisa daqui a pouco, tá certo? E aí, eu queria muito que vocês observassem essa imagem, tá? Que é a configuração de uma bacia hidrográfica, que é essa daqui, tá bom? Parece muito mais uma folha, né? Mas não é, tá? E aqui eu tenho alguns elementos dessas bacias hidrográficas. Então, observem essa imagem e vamos tentar entender. O rio, o que seria o rio? O rio, gente, é o curso de água que vai fluir, né? Que flui na superfície terrestre. Há diferentes tipos de rios, né, que são caracterizados de acordo com a sua localização, extensão, largura e volume. Então, eu só posso caracterizar um rio a partir desses elementos que foram citados. O rio principal. O que é um rio principal? É o rio, gente, onde vai correr o fluxo de água principal dessa bacia hidrográfica, tá? Então, eu sempre vou ter um rio principal e rios menores. Aí eu tenho o rio afluente, é o rio que vai desaguar no rio principal, né? Ele vem e deságua nesse rio principal, contribuindo assim para aumentar o volume da água e sedimentos de outro rio. Por exemplo, nós temos um açude, né? Que não é propriamente um rio, mas é chamado de açude, que é o açude Boqueirão. Quando as comportas desse açude abrem, né? O rio Paraíba, que é um rio importante, né, para a nossa região, ele fica mais cheio, né? Ele aumenta o seu volume. O leito do rio, o que seria o leito de um rio? Seriam as margens, tanto para a direita quanto para a esquerda, que acompanham esse curso, tá? É importante salientar, né, nessa questão do leito do rio, né? Uma pessoa, por exemplo, eu ou você, que está posicionada na margem de um rio, tendo o curso d'água à sua direita, ela poderá visualizar as duas margens, né? A que está imediatamente à frente dela, né? A margem esquerda do rio e também a direita, tá? A gente consegue visualizar as margens. A foz, o que seria a foz? É o local onde o rio ele vai desaguar, certo? Então, esses seriam os elementos de uma bacia hidrográfica, ok? Página 23. Eu tenho aqui um mapa, tá? Olha só,
das grandes bacias hidrográficas, quase não sai, do nosso país. E eu queria que vocês observassem, tá? Os rios brasileiros, eles se distribuem por 10 grandes bacias hidrográficas. Aí eu tenho aqui, no nosso mapa, de verde, a bacia hidrográfica do rio Amazonense, do rio Amazonas. De roxo, eu tenho a bacia hidrográfica do rio Tocantins. De amarelo queimado, é um alaranjado, eu tenho a bacia hidrográfica do rio Paraná. De verde lodo, eu tenho a bacia hidrográfica do rio São Francisco, que é um rio super conhecido, né? Inclusive é um rio utilizado por nós, né? A bacia hidrográfica do rio da Prata, que é esse que está em lilás. Esse que está em laranja lá em cima, as bacias costeiras do Nordeste Ocidental. Esse de rosa, bacia costeiras do Nordeste Ocidental. Aliás, o laranja é bacias cordeiras do Norte, perdão. Esse rosa é que seria as bacias costeiras do Nordeste Ocidental. Esse amarelinho aí é bacias costeiras do Nordeste Oriental, né, que compreende a nossa região. E de marrom, as bacias costeiras do Sudeste. E por fim, de amarelo, as bacias costeiras do Sul, tá? Então, olha só. Aí eu tenho aqui duas imagens também de dois rios. Vou explicar para vocês, tá? Que esses daqui, observem as imagens. A localização geográfica de um rio, né, caracteriza os diferentes tipos de relevo que ele percorre e tem influência decisiva para o seu aproveitamento em atividades humanas. Então, dependendo do tipo de rio, das características que ele tem, eu também vou definir o meu relevo, tá? Aí o livro traz um exemplo muito simples e claro de vocês entenderem. Quando o curso do rio ele percorre um terreno plano, dizemos que esse é um rio de planície, né? Geralmente favorável para a navegação, para o transporte de pessoas ou até de mercadorias, né? Como é mais comum em algumas áreas do norte do nosso país, né? Então, a grande maioria dos rios do norte do nosso país são rios de planície, né? Porque eles têm uma base muito mais plana, tá? Então, vejam que isso também vai interferir no relevo. Se o rio, por exemplo, ocorre em um terreno com diferenças de altitude, né? Se a gente tem diferenças de altitude, ele é classificado como um rio de planalto, ou seja, que apresenta maior velocidade na vazão da água e pode conter quedas d'água, como é o exemplo das cataratas do Rio Iguaçu, né? Aqui, gente, eu tenho altitudes diferenciadas, né, ó, com relação ao nível, né, desse rio. Diferentemente do rio de planície, vejam, a diferença dele é muito mais plano do que esse aqui, tá? Quando eu tenho um rio de planalto, eu tenho maior velocidade dessa água, tá? Por quê? Porque eu vou ter esse diferencial de tamanho, tá? Eu posso conter quedas d'água, como é o caso das cataratas do Iguaçu, tá? Inclusive, é um caminho turístico para muitas pessoas, né? Eu posso ter cachoeiras, né? E nesses casos, esse rio ele é favorável à produção de energia elétrica, né? Porque como ele é rápido, ele vai produzir energia elétrica através das hidrelétricas, tá? Página 24, não menos importante. Essa é muito importante que vocês prestem muita atenção. É possível também considerar que existem rios extensos, né? Como o Rio São Francisco, que é um rio que eu já mencionei, o Rio Amazonas, que é um dos maiores, tá? Que vão percorrer diferentes paisagens em áreas de planaltos e depois de planície, tá? Então, há essa consonância entre esses dois. Por isso, eles recebem diferentes classificações em cada trecho e sua utilidade para a sociedade ela é diversificada. Então, eu posso ter uma diversificação, tá? Com relação a esses cursos, a essas classificações desses trechos de rios, tá bom? Então, olha, eu quero que vocês observem essa imagem aqui, tá? E eu vou explicando para vocês as etapas. Essa primeira, né, que tá logo no topo, o local onde o rio recebe o nome de nascente, né? É onde esse rio nasce. O rio pode percorrer diferentes tipos de relevo. Ao encontrar uma depressão, pode-se formar os lagos naturais.
Em seu percurso, o rio pode receber a água de outros rios menores, chamados afluentes, né? Que foi os rios que a gente já citou. Quando o rio encontra um desnível abrupto no relevo, formam-se as cachoeiras, tá? Então, quando eu tenho aí um desnível muito grande, então o rio ele vai formar essas cachoeiras ou essas quedas d'água. O caminho por onde fluem as águas dos rios é chamado de leito ou curso. Então, por onde ele percorre, né? Eu chamo ele de leito ou curso do rio, ou leito do rio, tá? Os seres humanos interferem no relevo, como eu já havia dito para vocês na aula anterior, tá? E também nas dinâmicas dos rios, quando constroem barreiras em seus cursos. Então, existem barreiras, tá? Como a que existe em Buqueirão, que prendem essa água, né? E eles têm o limite, eles podem soltar, abrir essas barreiras quando eles quiserem, tá? Formando aí lagos artificiais muito importantes para a captação de água e geração de energia. As terras que ficam em torno do leito do rio são chamadas de margens, né? Então, as terras que ficam em torno, né, no entorno desse rio é chamado de margem, tá? Ao final do seu percurso, o rio poderá desaguar em outro rio, lago ou oceano, chamados esses locais de foz, que foi o que nós vimos anteriormente. Os rios, gente, eles têm uma classificação, né? Eles podem ser classificados em duas classificações distintas. Eles podem ser temporários ou permanentes. Isso é muito importante vocês saberem, tá? O que seriam rios permanentes ou rios perenes? São rios que apresentam fluxo de água em seus leitos e não secam nunca, tá? Então, os rios que nunca secam são chamados de rios permanentes ou perenes. E os rios temporários, como o próprio nome diz, né? Que também é chamado de intermitentes, são rios localizados em áreas de clima seco, em que o fluxo da água ela vai desaparecendo nas épocas de estiagem, ou seja, os períodos do ano em que não chove. Então, olha que coisa interessante. Eu tenho aqui um leito do rio do Picuí seco. Olha isso, gente. Tudo isso aqui é o leito de um rio, só que ele está seco devido à época das secas, tá? Página 25. Eu tenho duas imagens aqui bem interessantes, que são essas daqui, que eu queria que vocês prestassem atenção, tá? E o livro mesmo diz, né, que os rios, eles são vitais para a manutenção da nossa vida, né? Porém, né, o desenvolvimento de atividades agropecuárias, indústrias e o processo de urbanização tem causado diversos tipos de degradação ambiental nos cursos da água. Então, olha só, esse mau uso, né, esse descarte que existem nesses rios acabam nos prejudicando. Então, eu tenho aqui, ó, rio utilizado para barragem da usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, que é esse aqui, tá? Então, ele é usado para produzir energia elétrica. E aqui eu tenho o rio canalizado em São Paulo. É uma imagem de 2017. Olha só a cor dessa água, gente. Como é que ela tá contaminada, tá? Então, vejam bem. Nesse tópico Saiba Mais, eu tenho aqui uma coisa muito importante, né? É o ranking dos rios mais poluídos do Brasil, tá? Com 1.010 quilômetros quadrados, o rio Tietê nasce em Salesópolis, na Serra do Mar, e atravessa o estado de São Paulo, banhando 62 municípios. Gente, o rio Tietê, que é sempre falado nos jornais, ele ocupa o topo do ranking por receber o esgoto doméstico e industrial no trecho da capital. Então, todo o esgoto, né, do trecho da capital de São Paulo, ele é depositado no rio Tietê, bem como o esgoto industrial, né? Isso é um problema muito grande, tá? E aqui eu tenho uma escavadeira, tá? Drenando esse lixo acumulado no rio. Vejam, nem parece um rio, gente, parece mais um lixão. Olha que coisa impressionante. Então, aqui eu tenho o ranking, né? Em primeiro lugar, eu tenho o rio Tietê. Em segundo lugar, de rio mais poluído, eu tenho o Iguaçu. Em terceiro, o rio Ipojuca. Em quarto, o rio dos Sinos. E em quinto, o rio Gravataí, tá? Em sexto, o rio das Velhas, Minas Gerais. O rio Capibari
Capibaribe, em Pernambuco, em 7º. O Rio Caí, no Rio Grande do Sul, em 8º lugar. Em 9º lugar, eu tenho o Rio Paraíba do Sul, que fica em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele percorre todos esses estados. E, por fim, o Rio Doce, no Espírito Santo, em Minas Gerais, tá certo? Então, olha só. Com relação a essa atividade de hoje, vocês farão a página 26, 27 e é isso, tá? As demais orientações eu vou deixar para vocês lá no grupo. Qualquer coisa, vocês podem me procurar. Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau e até a próxima.